diferença que, a priori, a princípio, talvez você não esteja percebendo. Talvez você não esteja percebendo pelo fato de você ter um filho rebelde. Talvez você não esteja percebendo pelo fato da crise que você está vivendo está ofuscando a sua visão. Mas a verdade, depois que tudo isso passar, tudo aquilo que você plantou vai nascer. Tudo aquilo que você deixou vai ser lembrado. E aí então, é aí que entra esse texto. Quando nós olhamos para Jesus, o nosso autor e consumador da nossa fé, nós não vamos viver uma vida de qualquer jeito. Uma vida sem forma, sem missão, sem visão. Mas estaremos escrevendo uma história que nos quais, quando lembrarem de nós, as pessoas lembrarão de uma forma apaixonada. A verdade, meus queridos, que eu quero deixar para você nesta manhã, são 3 coisas que você pode fazer para deixar um legado de honra. E essas coisas, a primeira é, para que você deixe um legado de honra, um legado honroso, você precisa começar a construir pontes. Muitos de nós passamos a vida toda construindo muros. A verdade é que existem 2 palavras que eu acho extraordinárias. A primeira é, muitas pessoas passam a vida toda construindo muros, em vez de construir pontes. Quando nós pensamos nisso, nós percebemos que nosso valor de existir e de ser vai muito mais além das nossas convicções. Ou seja, podemos estar abertos para podermos aprender a viver não só como religiosos, mas como ser humano que somos. Não só pessoas que declaram o amor de Cristo, mas uma pessoa que, além de declarar o amor de Cristo, vive construindo pontes e não construindo obstáculos. Uma outra frase que me chama a atenção é aquela frase que diz: construa um menino agora, para que não tenha o trabalho de reparar ou consertar depois de ontem. A verdade é que os nossos netos, os nossos sobrinhos, as pessoas, os nossos vizinhos, todos eles, em algum momento, eles verão aquilo que nós estamos escrevendo com a nossa vida. A verdade, eu gosto muito de uma frase que diz o seguinte, que nós somos o povo da Bíblia, mas para o mundo, nós somos a Bíblia que o povo lê. Para as pessoas que estão trabalhando conosco, para os nossos parentes que não estão conectados com essa graça salvadora, eles não terão tanto aquele entusiasmo para ler a Bíblia como nós lemos. Talvez uma esposa desanimada, um filho que está passando por uma fase difícil, eles não terão tanta motivação para ler a Bíblia, mas eles terão motivação para perceber as suas reações diante deles, a maneira como você vive, a maneira como você age, a maneira como você fala. Então, a ideia é: construa um bom legado. As pessoas passam por aqui nesta vida, ou seja, nós passamos aqui nesta vida e necessariamente não precisamos fazer grandes coisas, não precisamos ser um gênio para revolucionar o mundo, não precisamos ter boas ideias para poder ganhar um prêmio Nobel, mas de uma maneira muito especial, nós podemos plantar boas sementes na vida das pessoas. Boa semente na vida daquelas pessoas o campo árido de suas vidas precisam de um gesto, de uma nova ação. Podemos e temos, como povo de Deus, a capacidade que vem do reino, o Espírito Santo de Deus, a habilidade que vem pela palavra, de podermos com as nossas palavras tocar corações, com as nossas mãos mudar e transformar vidas. Se nós percebermos o poder, a capacidade do Evangelho imprimido em nós facilmente perceberemos que as pessoas que passarem pelas nossas vidas, elas não precisam permanecer da mesma forma, elas podem ser diferentes, porque temos algo que o mundo não tem, temos algo que elas não podem ter, que é a presença do nosso Deus, que vai fazer a diferença. E isso marcará na vida dessas pessoas um legado, um gesto. A pergunta é: será que estamos mudando a vida de alguém? Estamos contribuindo? Gostei de um irmão que eu gosto muito dele. Ele trouxe um jovem rapaz aqui, está aqui no nosso meio. Ele disse: olha, eu estou trabalhando para investir na vida desse jovem, porque eu vejo um grande potencial. Quantas pessoas você está mirando, você está investindo?
Às vezes dentro do seu próprio lar, na sua casa, no seu emprego. Às vezes a vida não é só ganhar dinheiro, não é só governar a família, não é só querer com que as coisas estejam dentro das rédeas da nossa vontade, mas muitas vezes, quando as coisas escapam do nosso controle, que legado nós estamos deixando? Que legado nós estamos fazendo? Quando nós investimos em vidas e deixamos coisas de lado, nós temos uma grande recompensa da parte de Deus. Para deixar um legado, eu também preciso, de uma maneira muito especial, deixar o meu melhor exemplo. A verdade, meus queridos, é que muitas pessoas passam a maior parte de sua vida reclamando ou falando o tempo todo, ditando como as coisas deveriam ou devem ser, mas que na verdade nós esquecemos que o próprio Senhor Jesus Cristo disse que não é por muito falar que você será ouvido. A verdade é que a maior fala, a maior linguagem que o ser humano compreende é o legado do exemplo, porque o legado do exemplo deixa um retrato para a vida toda. O legado do exemplo deixa uma cicatriz para ser lembrado. O legado do exemplo deixa um reflexo em que todos se espelharão. O legado do exemplo marca a diferença de um homem com a história de um homem sem história. Quando nos postamos de uma maneira muito especial, viver como cristãos comuns, mas permitindo com que a palavra de Deus penetre em nós e dentro das nossas medulas exploda a centelha do amor, com certeza nós teremos condições de deixar um legado apesar das circunstâncias. Um homem cristão, ele pode até morrer sem dinheiro, sem ter uma casa linda, sem ter todos os seus sonhos alcançados. Ele pode até morrer e ter poucos amigos no dia do seu velório, mas uma coisa que ele não pode é de deixar de ter o seu maior exemplo e deixar o seu exemplo como maior herança para a sua posteridade. Pensemos no nosso exemplo, porque o exemplo é a maneira de construir legado mais rápido, mais confiável e também a maneira de ser memorável, uma maneira em que, de qualquer ângulo que as pessoas estiverem, em qualquer lugar, elas lembrarão mais do seu exemplo do que aquilo que você já disse algum dia. A terceira lição que eu aprendo nesse texto, para deixar um legado honroso, é: eu preciso e devo não desperdiçar o tempo. Não desperdiçar o tempo. Os nossos dias estão, infelizmente, cada vez mais rápidos e contados, e o que passou jamais voltará. Então é muito fácil, meu querido, nós desperdiçarmos o nosso tempo, os nossos dias, as nossas horas. É muito fácil nós desperdiçarmos os nossos minutos se não vivermos pensando ou respondendo o porquê que eu estou existindo, por que eu estou aqui, ou não deixando de cumprir a missão que Deus colocou em nossas mãos. Deve ser muito triste, meu querido, chegar um belo dia, Deus falar: coloca a tua casa em ordem, porque você terá que partir, e você perceber que você deixou muitas pontas a ser amarradas, e porque você não levou a sério o tempo. Nós temos um inimigo chamado procrastinação, que muitas vezes é aquela arte de empurrar com a barriga, o pensamento mágico que foi citado aqui. As coisas vão se resolver. Deixamos de reatar os nossos vínculos mais íntimos dentro do nosso próprio lar. Deixamos de tratar dores severas que vão passando de geração em geração, dores que foram herdadas pelos pais, pela forma de como fomos tratados. Muitas vezes deixamos de esquecer palavras que nos ofenderam e perdemos um grande tempo em nossa vida remoendo mágoas. Perdemos um grande tempo de nossa vida recebendo um legado que não era nosso e que não é a nossa história. Mas quando, meus queridos, nós levantamos ou lamentamos por aquilo que não temos, quando passamos a maior parte de nossas vidas nos prendendo à rotina, quando passamos a maior parte de nossas vidas desperdiçando as oportunidades,
ou quando construímos barreiras e fronteiras para que as pessoas não se aproximem de nós, quando você prega os seus próprios pensamentos em vez dos pensamentos de Cristo, quando você é egoísta, mesquinho, quando você passa a vida toda com medo, quando você está vivendo assim, você está perdendo o seu tempo. Quem mata tempo não é um assassino, mas sim um homicida. O seu legado, meu querido, ou o legado de qualquer cristão, a missão do cristão é, portanto, dar continuidade, levar as pessoas a olhar para onde nós estamos olhando. Eu vi uma certa vez uma tiragem na televisão e era praticamente uma piada. Um ator simplesmente parava no meio de uma calçada onde tinha muitas pessoas transeuntes e ele olhava para cima, olhava com tanta obstinação, com tanto foco, com tanto desejo, demonstrava uma ardência, está olhando para cima, que daqui a pouco, em poucos minutos, mais pessoas pararam para ver para onde aquele homem estava olhando. E as pessoas começavam a perceber que ele estava olhando para nada. Depois de um certo tempo, houve um momento que ele juntou tanta gente em torno de si, porque ele estava olhando para cima, e aquelas pessoas procurando ver o que ele estava vendo, que ficou totalmente hilário aquela cena. Tudo isso era para tentar mostrar uma enquete sobre o comportamento humano. As pessoas olharão para onde nós estamos olhando. As pessoas tenderão a imitar aquilo que nós estamos fazendo. É muito natural nós termos o nosso juízo de valor, ter o nosso sistema de julgamento, mas a verdade é, você não está seguindo a si próprio. Você é herança, ou você vive uma herança de alguém que deixou algo para você. Então a questão é legado. Que legado você quer deixar? Que legado você está deixando ou está construindo? Finalizando, tem uma frase que diz assim: honre a sua própria história de vida, porque isso é muito importante. Isto é o seu legado. Abra a terra, plante, adube e regue. Esta é a parte que lhe cabe. Rasgar a terra, crescer, florescer, frutificar, isto é somente recompensa divina. Então, meu querido, não desperdice o seu tempo, deixa o seu legado, deixa um legado onde você possa construir pontes e não barreiras. Deixa um legado em que você possa deixar um exemplo e não simplesmente palavras, e deixe um legado em que você pode fazer bom uso do seu tempo para transformar e agir através de vidas, tocando vidas, pelo fato de você estar olhando para Jesus, o grande autor e consumador.